E aí, meu povo, como é que estamos? Como é que estamos nos estudos? Como é que estamos desenvolvendo nosso curso, a região norte? Uma riqueza de informações muito grande, que ela deve ser organizada muito bem colocada dentro da sua cabeça, para que, mais uma vez, as questões mais antigas não fiquem muito colocadas lá no fundo. Então você tem que, de vez em quando, estar tratando disso, de trazer ela à tona, criar macetes ali na sua cabeça para você chegar às respostas corretas. E é isso que a gente vai desenvolver nessa aula de hoje, pessoal. A gente vai correr atrás de alguns macetes, de alguns desenvolvimentos, e eu peço a você que você faça um esforço de responder esses exercícios aqui. Você tem aí o poder na internet de fazer uma pausa, né? Eu não, aqui eu vou direto e eu vou fazer a pergunta e já vou dar a resposta logo por trás da pergunta ali. Vou dar alguns macetes, comentar alguma coisinha. Mas você, como tem a internet aí, tem o tal do mouse, você vai lá, clica lá no mouse, o professor fez a pergunta, você clica no mouse e dá uma paradinha. E vai pensar naquilo dali. Legal? Eu aqui não posso parar aqui, te dar muito tempo para você, senão eu acabo não dando uma quantidade considerável de matéria. Então dê uma parada, pense naquilo dali, ou então você pode responder no seu caderno, uma folha de papel, e depois você ir conferindo. Vou dar um exemplo. Quanto é 1 mais 1? Você pausa, escreve na folha. 2, solta. 2, ok, tô bem, legal. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, vamos trabalhar a nossa videoaula número 13, que é a questão fundiária. Ok, pessoal, então vamos lá. Questão 7, que a gente já respondeu algumas na aula anterior. Então vamos trabalhar. Quando tratamos de depressão, lembraremos de quê, pessoal? Disso ou disso. Deu os macetes, né? Assim, assim ou assim. Depressão. Quando você está em depressão, você está o quê? Num verdadeiro buraco, né, pessoal? E eu dei como característica aqui das depressões também, é uma área de deposição, onde há um acúmulo de sedimentos, de matéria orgânica, isso tudo. Falando várias vezes para isso aí ficar cada vez mais trabalhado. O relevo brasileiro é antigo ou moderno? Vamos colocar aqui, pessoal. Eu vou dar aqui um macete para vocês. Observou que o relevo é de baixa e média estatura, qual a conclusão que a gente chega? Que ele já foi o quê, pessoal? Já foi bastante desgastado, né? Se ele foi bastante desgastado, ele usou aqui que tipo de tempo? Tempo cronos ou tempo geológico? Tempo geológico, né? Milhões de anos, ele foi se desgastando tudo. Olha que eu falei, milhões de anos. Então tá lá, ó. Relevo brasileiro é antigo ou é moderno, pessoal? É bem antigo, né? Bem antigo. E que isso interfere nas alturas, pessoal? Dá uma olhada na Cordilheira dos Andes. Dá uma olhada no Himalaia, onde está o Everest. O que acontece com aquela montanha? Aquela montanha ela está em desgaste? Está em desgaste, mas ela também está em crescimento, porque existe uma atividade interna que faz com que haja um soerguimento daquelas rochas. Então, há um desgaste, mas há também um crescimento daquelas rochas, que acontece na Cordilheira dos Andes. Se há um crescimento, há atividade de tremores de terra e vulcão. É certo isso. Você vê o Chile, que é um dos excelentes países para se morar no mundo em relação à sua educação, em relação à sua segurança, em relação à sua saúde. É um dos melhores lugares do mundo para se viver, que é o Chile. Mas o Chile tem um problema sério, que é um problema de desgaste, um problema de crescimento das suas rochas e atividade sísmica. Então o Chile tem risco de tsunami na sua costa, que são ondas gigantescas que atingem a sua costa, e o Chile também tem um problema muito sério também de tremor de terra cada vez mais constante. Há um estudo internacional que onde há tremor, onde sempre houve tremores de terra, hoje está ocorrendo mais ainda. Hoje está ocorrendo mais, muito mais. Por que isso está acontecendo? Não sei, não se sabe se é um período de transição do planeta. Mas num lugar que tinham, dá um exemplo aqui, 10 tremores de terra por mês, hoje estão ocorrendo 35, 40. Então a quantidade de tremores de terra está aumentando e isso ocorre também no Chile,
os nossos amigos chilenos aí. Ok, pessoal? Tá lá, ó. Em que isso interfere nas alturas, ele ser antigo, ele ser moderno? Lembra do desgaste? Tá lá, tá desgastando, chuva, vento, o sol e o desgaste químico. Lembra disso, gente? Eu falei sobre o desgaste químico, a fumaça dos carros e das fábricas. A gente não pode esquecer isso de forma nenhuma. Por serem antigos, já ocorreu grande desgaste, então não atingem grandes alturas, como acontece no Himalaia e como acontece na Cordilheira dos Andes também. Pessoal, só uma coisa, antes de nós irmos na questão 10, quando a gente fala de grandes alturas, essas grandes alturas, você fala assim, no Brasil nós temos, se alguém perguntar, não temos altitude de 1.000 metros. Pô, o Campo do Jordão está acima de 1.000 metros, com certeza. Mas quando a gente fala em altura, nós falamos de 8.000 metros, 7.000 metros, que é onde atinge, por exemplo, o Everest, 8.000 metros. São altitudes absurdas, não é essa altitude de 1.000 metros. 1.000 metros para nós é uma altitude baixa, média para baixa, tá bom? De média, vou falar 1.000 metros média. Petrópolis, no Rio de Janeiro, Teresópolis e Friburgo, onde há algum tempo ocorreu aquelas tempestades horrorosas lá, onde tínhamos uma bacia hidrográfica em Friburgo, e essa bacia recebeu muita água, a água fez aquela enxurrada e levou quase que a cidade toda embora. A região de Friburgo está numa região alta. Então a cidade do Rio de Janeiro está com uma temperatura muito alta, você vai a Friburgo, a temperatura está mais amena devido à altitude. Tranquilo, pessoal? Então são altitudes absurdas, de 8.000 metros, 7.000 metros, isso são altitudes muito grandes. Seguindo. Quais são as exceções de grandes alturas, pessoal? A gente falou lá, quando a gente estava tratando da região norte, de algumas exceções, né? De relevos que têm como marca registrada alturas elevadas, e até mesmo alguns militares fazem treinamentos naquela região, e o pessoal adepto dos esportes radicais também tentam conquistar esses picos no Brasil, que são os mais altos do Brasil. Vamos ver onde é que eles estão. Ao norte, a Serra do Imeri, ao sul, a Serra de Carajás. Tem uma altura considerável essas duas, ok, pessoal? Qual a produção mineral mais importante na região norte, pessoal? Vamos lembrar das quatro, pessoal? Minério de ferro, a mineração. Minério de ferro, o ouro, bauxita e a cassiterita. Isso daí a gente tem que ter muito bem colocado na nossa cabeça. Se você pensar que existem outros, existem sim, mas esses quatro são os mais importantes. Ok, pessoal? Bauxita, cassiterita, ouro e minério de ferro. Vamos lá. Tá lá. Ferro, bauxita, cassiterita, petróleo e gás. Faltou de colocar aqui o ouro também. Você pode colocar também no seu caderno, na sua memória, o ouro também. E a questão do petróleo e gás aqui também. Ok, pessoal? Muito importante. Questão da mineração da região norte, o refino do petróleo, que a gente já viu, da importância da colocação de usinas de refino naquela região, para que não haja um desgaste muito grande no desenvolvimento ali do transporte do que se retira da região norte. Onde se localiza a produção de ferro? Antes de responder isso daqui, a produção de ferro da região norte é a primeira ou segunda colocada do Brasil. Nós já falamos sobre isso, lembra? Primeiro ou segundo. Quem está em primeiro lugar? Região das Minas Gerais. E depois a região norte. Olha lá, Serra de Carajás. Muito importante, muito cobrado em prova, muito questionada a Serra de Carajás. Que também não é um lugar também onde por ser uma produção de ferro e existirem mineradoras lá instaladas lá há muitos anos, mineradoras autorizadas pelo governo, pelo poder público, não significa que a região de Carajás seja uma região tranquila, sem conflitos não. Existem conflitos sim, tá, pessoal? E lembre do desenvolvimento da região de Carajás devido à mineradora. Pessoal, para que serve a bauxita, pessoal? Vamos lembrar? Nós falamos de bauxita e falamos de cassiterita. Produção de alumínio. Vocês lembram aonde se coloca a produção de alumínio? De lá? Porto Trombetas, lembra disso, pessoal? Porto Trombetas, né? Vamos seguir então.
Para que serve a cassiterita, gente? Lembra da latinha de... Pode ser lata de goiabada também. A lata de goiabada ela é brilhosa por dentro ali também. Ela também utiliza esse minério também. Ela é utilizada para fazer placas de Flandres, né, pessoal? Para não desgastar com a ferrugem a parte interna ali. É como se fosse uma blindagem em relação à ferrugem. Uma blindagem temporária é uma blindagem temporária. Mas ela serve para que não enferruje e não contamine o seu alimento. Porque senão você compraria lá a lata de salsicha, que vem com água e sal e tal, e dentro da salsicha, aquilo ali ia enferrujar. Eu acho que o gosto não ia ficar muito bom, né? Da salsicha, né? Para que serve lá a cassiterita? Vamos à nossa resposta. Produção de chapas de Flandres e soldas, que é o estanho, que é aquele lá que a gente falou, né? Aquela soldinha lá, aquela soldinha da parte eletrônica, do som, do celular também tem dentro dele, muito pouquinho, mas tem ali a utilização do estanho para poder soldar as partes eletrônicas. Qual o nome do polo de armazenamento do gás e petróleo dessa região? Tá lá. Polo de Arara, pessoal. Desenvolvimento grande lá, Petrobras investindo milhões e milhões de reais nessa região. É uma área de armazenamento e também uma área de embarque. Ok, pessoal? Para que seja esse óleo seja retirado de lá e refinado mais para frente. Ok, gente? Vamos seguir. Onde embarcado via mar o minério de ferro da região norte? A pergunta é na região norte que nós embarcamos o minério de ferro retirado lá? Não é embarcado lá, né, pessoal? É colocado numa estrada de ferro e é levado até o nosso amigo Maranhão, região nordeste, Porto de Itaqui. E por fim, pessoal, diga alguns conflitos que envolvem a região norte. Dá um tempo para você pensar agora, dá uma pausada aí, né? E procure pensar nos vários conflitos e os vários interesses que existem na região norte. Isso daqui eu vou relembrar, eu vou sempre tocar nos assuntos que eu acho mais importantes, porque a minha função aqui é te alertar para que você não deixe passar as questões mais importantes. A questão da região norte são os conflitos de terra que são cada vez mais evidentes naquela região, ok? Eu enumerei alguns aqui, a gente vai dar uma olhada. Questão fundiária. Na disputa de terras entre índios e fazendeiros. O ouro, a disputa de terras para pasto e o interesse pela madeira amazônica. Madeira essa que muitas vezes não é uma madeira autorizada pelo IBAMA. Uma outra coisa interessante que não pode passar aqui. A questão dos pastos aqui, existem várias formas de cultivo do gado. Uma das formas é o gado ostensivo, que é esse daí de pasto. Que o gado fica solto lá no pasto, ele fica pastando lá, tranquilo, mas ele também fica gastando calorias, ou seja, ele também emagrece. Ele engorda, mas ele emagrece um pouquinho. Ele perde um pouco daquilo que ele comeu. Se você pegar aquelas grandes produtoras aí, por exemplo, da carne que se passa muito na televisão, a Friboi, aquela carne é de gado confinado. Aquele gado ali ele não vai no pasto, ele fica preso num lugar só recebendo ração. Então aquele gado ele só engorda, ele não gasta nada. Então o desenvolvimento daquela carne ali é muito mais rápido. Uma outra coisa interessante é o gado rastreado. Eles colocam lá na orelha do gado um chip onde o produtor ele sabe exatamente quando aquele gado nasceu, quanto que ele está comendo, o peso dele que ele está adquirindo. E quando o cara vende aquilo para o açougue, aquelas informações vão para o açougue. Então é possível hoje, através até de aplicativo de celular, você vai comprar uma carne, você passa lá num código de barras, passa lá num símbolo que tem lá, e ele vai te informar quantos anos tinha aquele gado, de onde ele veio, o que ele comeu, se ele estava bem de saúde. Claro que vai falar que está bem, né, lógico. Mas se ele estava bem de saúde, etc e tal, para que você possa comprar uma carne do gado rastreado. O gado rastreado ele é mais caro, a carne do gado rastreado ele é mais caro. A carne do gado confinado, ela tenderia a ser mais barata, porque o gado engorda mais rápido, mas não é por causa da ração. Já o gado extensivo, que é aquele gado que fica solto no pasto lá, ele come o pasto da vontade, a hora que ele dá vontade de comer, ele vai lá e come, então o produtor gasta um pouco menos. Mas essa questão fundiária
da região norte, ela está voltada principalmente para o gado ostensivo, que é o gado que está lá no meio do mato, é aquele gado que está lá no meio do pasto, porque se precisa de muita área. Ah, então peraí, professor, vou comprar um campo de futebol e vou botar 1000 bois lá para pastar. Não dá conta, é pouco pasto para ele. Então tem que ser, para cada hectare lá tem a quantidade certa de gado para colocar. Ok, pessoal? Estamos terminando aqui, pessoal, mais uma aula. Então na próxima aula a gente continua o nosso estudo aqui no nosso explicador virtual. Um abraço a todos.